Olá pessoal, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu acho muito relevante na natação para bebês. As técnicas de manipulação dos bebês na água. Em particular, eu trouxe para vocês 40 posições. Entre elas, nós vamos discutir desde a entrada e a saída na água, que são dois momentos muito importantes e que necessitam de muita cautela, para as posições neutras, as flutuações ou manipulações em decúbito ventral, em decúbito dorsal e as posições de deslize e trocas de decúbitos. Então vamos a elas, mas antes eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Eu separei essa imagem para vocês porque ela tem uma particularidade. Quando nós olhamos a mão do pai aqui, segurando a mão do bebê, ele está com o dedo indicador entre os dedos da criança e os demais dedos no punho. Vale muito a pena lembrar, articulações de muito movimento, elas devem ser manipuladas com bastante cautela. Entrada na água. Talvez um dos momentos mais importantes que necessite mais de cautela. Mas se nós temos, como nessa imagem, escadas diagonais, nós conseguimos fazer uma entrada com o bebê de frente para o pai, devagar, com bastante cautela. Então a entrada na água é um dos momentos mais importantes, na minha opinião, de um programa de natação para bebês. Nesse momento, o bebê ele pode estranhar diversas variáveis, o som, a temperatura da água. Essa estratégia deve ser feita com bastante cautela. Nós temos duas condições. Nessa primeira condição, uma piscina inclinada, onde o pai consegue entrar com a criança na água de frente para ele. Nunca esqueçam dessa informação que ela é decisiva. Criança de frente para o tutor é a maior fonte de segurança. A partir do momento que ela está de costas para o seu tutor, ela já não consegue ver, eu começo a criar fontes de insegurança. Mas supondo que eu não tenha as escadas inclinadas, eu tenho escadas verticais, a primeira referência é evite ao máximo que o pai desça a escada com o bebê no colo. O risco de ele colocar o pé entre os degraus, de ele escorregar e cair dali, é muito grande. Então, nesse momento, a gente vai pedir para o pai de fora d'água aproximar o bebê para dentro d'água. Eu trouxe uma imagem para vocês. Nesse caso, a mãe está aproximando o bebê da água, o professor vai deslizar a mão pela mão da mãe, nas costas do bebê, e vai assumir o controle da coluna cervical. Só então o professor vai deslizar a outra mão pela coluna lombar e ele controla o bebê agora. Ao controlar o bebê, ele vai dar informação para o pai ou para a mãe, nesse momento, dizendo, olha, ele está seguro, ele está na minha mão, agora pode soltar. Outro ponto importante nessa primeira entrada diz respeito à temperatura da água. Mesmo a água estando, por exemplo, a 30 graus, a temperatura do bebê está 36, se ele veio bem agasalhadinho, pode estar até 37 graus. Uma dica bem legal é primeiro você colocar o corpinho dele contra o seu corpo. A temperatura do corpo, do seu corpo, vai estar um pouquinho maior que a temperatura da água e um pouquinho menor que a temperatura corporal do bebê. Esse passa a ser um gradiente para ele ir se ajustando à água. E só depois você vai colocando a imersão, vai fazendo a imersão progressiva do corpinho dele na água, porque lembra que a gente vai ter a pressão hidrostática e a temperatura um pouquinho mais fria, até ele se acomodando à condição de água, temperatura e pressão. Na imagem a gente pode observar até a mãozinha dele tensa. Significa que ele está se ajustando às condições desse ambiente. Ele entrou na água, agora eu quero tirá-lo da água. A saída, nós vamos observar agora de novo o vídeo com mais calma, a saída deve ser feita com uma mão no tórax do bebê e a outra mão no bumbum do bebê. Com isso você consegue deixar os braços do bebê, as axilas dele, livre para o tutor poder pegar. Então o tutor pode agasalhar o bebê e depois pegar ele por baixo do braço. Agora vamos para as posições neutras. Por que elas são importantes? Porque uma das maiores razões dos bebês saírem da água é o cansaço. E a coluna cervical é responsável por segurar talvez um dos maiores pesos corporais do bebê, que é a cabeça dele. E essa musculatura ela entra rapidamente em fadiga. Então, colocar o bebê numa posição neutra garante o aumento do tempo de aula. Então, eu separei para vocês 4 posições
que são muito fáceis de nós lidarmos com os bebês. Mas essa primeira posição, essa posição aqui, é desviar a atenção do bebê do estímulo que está ocorrendo ao redor da piscina ou na piscina, porque o próprio ambiente pode ser uma fonte de estresse muito grande para o bebê. A segunda posição que eu separei para vocês, o pai agora vai abaixar e vai se manter mais dentro da água com o bebê e vai conversar com ele. Muito mais do que só tirar a atenção do bebê dos estímulos, acalmá-lo. Uma terceira posição é o que nós estamos observando aqui embaixo. A mãe aproxima o bebê do seu corpo, ou o pai aproxima o bebê do seu corpo, desviando toda a atenção do bebê de qualquer fonte de estímulo. E uma quarta posição, é uma posição muito tranquila, é o bebê encostado sobre o tronco do professor, ou o tronco do pai, ou da mãe, e ele consegue, com o apoio da mão, estabilizar a coluna cervical, principalmente para os bebês pequenininhos. E as próximas 3 posições que eu vou mostrar para vocês, elas também são chamadas posições neutras, onde a coluna cervical está estabilizada e nós conseguimos gerar fonte de estímulo. Por exemplo, na posição 5, o professor ou o pai está com os quadris flexionados, um dos quadris flexionados, e ele apoia a criança sentadinha. E aí ele pode cantar uma música, ele pode movimentar o bebê, partindo dessa posição. Na posição 6, o professor agora, segurando na coxa do bebê, aproxima o corpo do bebê do seu corpo e ele consegue manipular a perna do bebê, manipular a mãozinha do bebê para continuar fazendo estímulo. E a 7ª posição é com o polegar, principalmente se o bebê for muito pequenininho, o polegar na nuca do bebê, então apoiando a base da coluna cervical e os outros dedos apoiando o tronco. Partindo dessas posições neutras, nós conseguimos migrar para posições mais complexas, como agora a posição em decúbito ventral. O bebezinho aqui da imagem, ele ainda não consegue sustentar a cabecinha dele. E essa é uma 12ª posição, onde o queixinho dele vai estar apoiado na mão do professor. Eu já vou mostrar ela para vocês com mais calma. Mas se eu pudesse fazer uma progressão de complexidade, posição 8, né? Olha que bacana. A mãe de frente para o bebê e o bebê ligeiramente inclinado para frente. Quanto mais inclinado esse bebê tiver, maior vai ser a sobrecarga sobre a coluna cervical, maior ação da gravidade. Então, polegar embaixo do braço e os outros dedos apoiando as costelas atrás. Já na posição 9, nós já temos o bebê completamente numa posição horizontal com a água, então a gente consegue observar bem a ação da coluna cervical. E agora, os dedos do professor estão apoiando o tronco dele. Então, toda a flutuação dele está sendo feita pelos dedos do professor. E o polegar está em cima do ombro. Essa é uma posição muito típica, mas também é uma posição onde acontecem vários problemas. Nós temos agora a empunhadura sendo feita por trás e eu separei 2 imagens para vocês. Uma imagem de uma situação que não é muito interessante, porque o pai não consegue observar o que está acontecendo com a boquinha do bebê. E uma segunda imagem, onde a posição é a mesma da manipulação, só que agora o professor consegue acompanhar diretamente o que está acontecendo com a boquinha do bebê. E eu separei 3 reflexões para vocês. Muito cuidado com a boca dos bebês, porque eles podem beber água. Então eles ficam ali, se a gente se descuida, eles ficam com a boquinha na água e podem beber água, podem se engasgar. Outra coisa, muito cuidado com os pais ou tutores mais experientes que gostam de conversar muito, eles se distraem com muita facilidade. Mais uma vez a gente pode ter o bebê bebendo mais água. E eu fiz aqui, é só uma brincadeira, quando a gente tem os avós dentro da água, que eles têm múltiplas experiências no processo de gestação e criação de filhos, aí existe uma tendência de eles baixarem a guarda mais fácil. Portanto, muito cuidado com esses 2 grupos. Pais muito conversadores e os avós que estão muito relaxados na água. A próxima posição que eu trouxe para vocês, o polegar da mão está abaixo de uma das axilas e o dedo indicador está acima da outra axila. Nessa condição, o professor ou o pai consegue manipular o bebê a ponto de usar a outra mão para poder colocar várias estratégias, jogar um brinquedo na frente, colocar água sobre a cabecinha do bebê. Como nós podemos observar na 12ª posição, agora a mão do professor, do pai, está bem espalmada e o queixinho do bebê está bem na parte anterior da mão. Agora a coluna cervical está completamente estabilizada. Nessas condições,
como a 13ª imagem, as duas imagens aqui, o polegar e o dedo indicador estão abaixo da axila agora, então eu consigo controlar qualquer desequilíbrio corporal para um dos lados e consigo dar liberdade para o pai ou para o professor usar os brinquedos como fonte de estímulo. Então ele consegue jogar cada vez mais longe, provocar o bebê com a intenção de gerar nele o interesse pela exploração, e aí esse bebê vai desencadear o chamado nado instintivo, né? Ou nado padrão mamífero, que é esse reflexo do nadar que todos os quadrúpedes têm. Né? É bem legal porque esse é um reflexo estudado desde lá da década de 30 pela doutora Myrtle McGraw. Uma outra posição em decúbito ventral é quando o bebê fica entre o braço e o antebraço. Então ele fica apoiado entre o braço e o antebraço, e lembrando que nessa posição sempre o cotovelo é o ponto mais sensível do tutor ou responsável que está manipulando o bebê. E você já consegue manipular o bebê deslocando ele de diferentes formas. Eu trouxe para vocês uma outra posição, a 15ª. O bebê está completamente deitado sobre a mão e o antebraço do professor. Então essa é uma posição que não existe sobrecarga nenhuma sobre a coluna cervical dele. E a próxima posição que eu vou trazer para vocês, o queixinho dele vai ser apoiado com uma mão e a sua palma da mão vai apoiar o tórax dele. Então, na verdade, nessa posição, você simplesmente dá o apoio para a cabeça, mas quem controla todo o peso corporal do bebê é a mão que está apoiando o tórax dele. E você pode diminuir ou aumentar a flutuação do bebê com a mão que está no tórax. E a 17ª posição, para quem não está muito acostumado com essa posição, né? Ela também foi colocada pela primeira vez pela doutora Myrtle McGraw no final da década de 30. Essa é uma posição onde a mão vai para a base do crânio, para o osso occipital, apoia atrás da cabeça, e a outra mão está só no queixo. Como o corpinho desses bebês é um bebê muito novinho, ele é muito leve, ele vai flutuar numa boa sem nenhuma sobrecarga sobre a coluna cervical. Agora vamos para as posições em decúbito dorsal. Então essa é uma posição bem bacana. Muitas vezes as pessoas dizem, mas o bebê não gosta muito de ficar nessa posição. Na verdade, o bebê gosta de explorar o mundo. O que a gente precisa fazer é tornar esse mundo que está acima dele muito mais rico em experiências. Mas isso é outro assunto e a gente vai discutir isso em outro momento. Agora, quais são as chances de nós manipularmos os bebês de forma progressiva? Vejam, na posição de costas, essa é uma posição bem tranquila. A nuca dele está apoiada sobre o ombro do tutor ou do professor e esse professor está fora d'água. E aí você pode começar a deixar o corpo dele cada vez mais soltinho na água. Até que você consiga evoluir para outras condições, como essa 19ª, onde agora o tutor já vai abaixar um pouco mais essa criança na água, vai apoiar a mão sobre o tórax desse bebê e já começa a dar liberdade para ele para flutuação. Agora olha que interessante, nessa 20ª imagem, é uma imagem... Normalmente quando a gente vai para festas de bebês e a gente ensina os pais a fazer esse tipo de flutuação, é logo a imagem que a gente vê primeira lá nas festas, né? Isso dá uma sensação para o pai, para a mãe, de que controla efetivamente o bebê na água. E é uma posição super simples. Você vai abaixar, flexiona o joelho, hiperestende a coluna e o bebê vai ficar apoiado sobre o seu ombro. Uma dica de nada é você fazer uma pequena elevação do ombro. E aí você prende a cabecinha dele entre o seu rosto e o ombro. E agora você vai usar as estratégias com a mão para chamar a atenção do bebê e ele ficar nessa posição flutuando completamente relaxado. E se eu pudesse migrar para uma posição de maior complexidade, agora sim o bebê já com o ouvidinho todo dentro da água, então a orelha toda está imersa, e ele consegue ficar ali numa boa. Vejam que nessa progressão eu já consigo deixar o bebê flutuando de costas de uma forma bem relaxada. Quando eu quero começar a diminuir o contato do corpo com o bebê, agora a gente vai partir para uma progressão. A primeira progressão era de colocar a cabecinha dele na água. Nessa progressão agora eu vou começar a diminuir o contato com o corpo dele até ele conseguir ficar sozinho. Vejam, a 22ª posição é uma posição bem interessante. Uma mão apoiada na coluna lombar e a outra mão
ela vai estar apoiada sobre o lobo occipital do crânio dele, a parte posterior do crânio. Então, uma mão apoiada na coluna lombar e a outra no crânio. Lembrando, sempre a do crânio ela tem que ser a mais estável. Por que ela tem que ser a mais estável? Porque essa posição é que pode desencadear, por exemplo, o reflexo de paraquedismo, né? Ou o reflexo dos braços em cruz, que é a elevação do braço, que é um mecanismo de defesa muito interessante e forte para a flutuação. Mas nesse momento agora o que a gente quer é que o bebê esteja completamente tranquilo. Então estabilize bem a cabecinha dele e vá soltando o tronco dele devagarzinho. Vamos para a 23ª posição. Agora eu só tenho um apoio. Eu vou afastar o dedo indicador e o dedo médio e com o polegar e o dedo anular eu vou apoiar a cabecinha dele. Então vejam aqui, ó. Na imagem 23, não importa se é um bebezinho prematuro, então o que a gente está vendo aqui é um bebezinho de 7 meses, ficou 1 mês na UTI, então ele estaria no 8º mês de vida intrauterina, ele está flutuando lá numa boa. Só que esse bebezinho nasceu com 1,5 kg. Esse bebezinho aqui, ó, do lado, ele nasceu com 6 quilos, né? Olha o tamanho desse bebê. E aí a empunhadura ela serve do mesmo jeito. Quem tiver dificuldade de usar uma mão, né, se eu tenho o professor ou a mãe, tem uma mão muito pequena, a gente pode usar as duas mãos apoiando a coluna cervical do bebê. A ideia do braço e do antebraço, então você vai usar o antebraço e o braço para apoiar a cabecinha dele, então essa é uma condição muito tranquila também, como na posição anterior. Na 23ª, eu consigo dar liberdade para o braço do professor e do pai para explorar através de materiais. Essa posição dá muita segurança para as mães de primeira viagem. A 25ª posição, agora eu estou diminuindo o contato com o corpinho dele, então agora a mão está só apoiada no lobo temporal, eu já estou diminuindo todos os apoios, para que ele consiga ficar na flutuação mais relaxado possível. A dica de ouro aqui é que o tutor ou o professor deve estar sempre na parte de trás, para direcionar o olhar do bebê. Se o tutor estiver na parte da frente, o bebê vai aproximar o queixo do peito e vai entrar água no rostinho dele. Mas se o tutor está atrás e chama a atenção do bebê, ele vai ficar dessa posição para flutuação de costas sozinho, quase que num pulo. E vejam, uma 26ª flutuação é quando nós colocamos o dedo, por exemplo, num suco de laranja, e você põe na boca do bebê e ele está sugando o seu dedo. E ali ele já está flutuando literalmente de costas sozinho. Mas ainda podemos aumentar os domínios, né? Imagina agora um bebezinho maior aprendendo a flutuar, partindo. Ele já controla a posição da cabeça, do braço e do tronco, mas agora precisa controlar a flutuação dos membros inferiores. E nós podemos começar desde o apoio da coxa, que é mais próximo do corpo, até a perna e depois só apoiando o pezinho deles. Então aí uma progressão para diminuir os contatos físicos com o bebê e eles estarem flutuando sozinhos. E agora, pessoal, nós vamos colocar todas essas manipulações de uma forma mais dinâmica, né? Então agora a gente vai gerar movimento através dessas manipulações. E para isso eu vou comentar com vocês sobre os deslizes, né? A primeira regrinha é que todo movimento, ele deveria, quanto mais novo o bebê, mais isso se torna importante, hein? Ele deveria ser curvilíneo, sinuoso, para que a gente evite desacelerações bruscas. Então, um bom exemplo é a gente imaginar o número 8 e colocar ele na superfície da água e os deslizes vão acompanhar muito essa dinâmica de movimentos sinuosos ou curvilíneos. A posição do corpo do pai ou do professor é decisiva para aumentar ou diminuir o atrito, a resistência da água, a gente já vai ver. E as acelerações e amplitudes devem sempre progredir. Então eu começo primeiro com movimentos bem lentos, depois eu vou aumentando a aceleração e começo com movimentos curtos e depois vou aumentando a amplitude. Então agora vamos ver um deslize em decúbito ventral, onde o bebezinho maior está deslizando. Vejam como o movimento é curvilíneo. A cabeça dele literalmente fica parada no eixo e a perninha dele, o quadril dele é que vão se movimentar. Nessa condição, o professor está se deslocando de costas, então ele minimiza a resistência do bebê, porque ele está criando vórtice ao redor do corpo, que diminui a resistência, portanto,
também é mais fácil para o bebê se deslocar. Esse segundo vídeo ele já está numa posição neutra. Olha que interessante. Mantém o mesmo movimento sinuoso, o mesmo movimento curvilíneo, e o professor ele vai de vez em quando conversando com o bebê. Então ele pode trazer o bebê mais para o lado, conversar com ele, deslizar, e aí ele pode aumentar as acelerações, diminuir, aumentar a amplitude, diminuir, sempre lembrando, evitar movimentos retilíneos, que são os movimentos que terão desaceleração ou aceleração brusca do movimento. O próximo vídeo que nós vamos ver é um bebê bem pequenininho. Então ele está lá, aquela empunhadura do polegar embaixo do braço e o dedo indicador por cima, e você consegue manipular o bebê deslizando ele contra a água. Lembrando que o deslize é muito importante porque fortalece a musculatura paravertebral. Aliás, toda a musculatura do core do bebê, quando nós estimulamos o deslize, além de potencializar a base para o equilíbrio, que são as mudanças de direção. Vimos os deslizes, agora vamos ver um deslize para frente e para trás. E aqui tem um macete muito importante. Com os bebezinhos pequenininhos, o polegar apoia a base do crânio quando ele desliza para trás e os dedos indicadores apoiam o queixinho dele quando desliza para frente. Então, essa simples manipulação do polegar e do dedo indicador confere ao bebê a estabilidade da cabeça, portanto, menos insegurança e muito mais diversão nas suas ações. E lembra daquela posição, ele apoiado sobre a mão de vocês? Agora vocês vão conseguir se deslocar com eles na água, sempre fazendo movimentos suaves e progredindo com essas amplitudes. Mas lembrando, a empunhadura ela é decisiva para que a gente possa fazer as manipulações. Nesse caso, o deslize sendo lateral ou ventral com o bebê. E isso pode acontecer até durante a amamentação. Nesse caso, o bebê está tomando o seu suquinho de laranja, uma pausa durante a aula, e a mãe está cantando lá, ou a professora estaria cantando com ele, enquanto está trabalhando com ele o deslize. Vejam que o deslize, como ele possibilita a produção de mais movimento por parte do bebê. E vira um momento muito divertido, onde ele está se alimentando, se acalmando e está recebendo aí estratégias de ouro para flutuar melhor e ficar mais tranquilo na água. Aqui eu trouxe para vocês a manipulação, lembrando do polegar na cabeça e o dedo anular e o dedo indicador do outro lado. A mãe vai olhar para o pai lá na arquibancada e o bebê vai virar. E quando ele vira, ele poderia virar para beber água. Só que nós treinamos os pais, ó, se sentir o desequilíbrio, logo a outra mão vai para a coluna lombar e volta para a posição básica, né, que é a posição que garante flutuação de 2 pontos. Tudo bem? Nesse caso a gente pode observar a mãe manipulando lá com a mão, chamando a atenção do bebezinho, mas quando o pai foi conversar com a mãe na imagem, ela se distrai e o bebê perdeu o interesse, ele quis virar. E aí fica divertido quando tem segurança aí no meio. A manipulação agora do queixinho e do tronco no deslize, lembrando, quem comanda o deslize é a mão do tronco, é ela que vai deslocar o bebê, e a mão que está no queixo, ela simplesmente está estabilizando o bebê. Então é muito divertido para as pessoas que estão assistindo, isso confere uma segurança muito grande para o trabalho com os bebês. E, finalmente, as trocas de decúbito, que é algo tão importante. Com os maiorzinhos, isso parece ser, mas Fabrício, olha, com os maiorzinhos isso é tranquilo. Lógico, não precisa se preocupar muito com a cabecinha deles, né? Então a gente vai observar agora esse tipo de manipulação. Ele está fazendo o deslize em decúbito dorsal e o professor está cantando uma música, ele vai bater a perna, a minha perna, bate, bate sem parar. A minha perna, não se cansa de brincar. Mas a ideia é que o professor favoreça o deslize, traga ele para frente, trouxe para trás, cria um dinamismo de mudanças de eixo muito mais intenso. Agora vamos observar ele numa outra condição. A mão no tórax e a outra mão na coluna lombar, que ela pode estar no tórax na frente ou no tórax atrás, ou como é um bebezinho maior, tórax na frente e na coluna lombar atrás. Então foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfoninha. Foi na loja do mestre André que eu comprei uma sanfoninha. Nhé, 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 nhé.
vai fazendo a sanfoninha. E nesse caso, quando o professor quer aumentar a intensidade, ele vai deslocar a mão que está lá atrás, no tórax, para a coluna lombar e fazer um movimento mais intenso com o corpinho da criança para frente. Esse simples manipular da mão torna a atividade muito mais dinâmica. Uma próxima posição de deslocamento com eles, então o professor está lá coçando a gengiva do bebê, que isso é uma estratégia que acalma muito eles quando o dentinho está nascendo, e ele está lá flutuando de costas com o professor. Quando o professor quer levantar, e aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse momento, quando o professor vai levantar o bebê, o que ele vai fazer? Ele vai projetar o corpo dele para frente. Lembrando que esse é um bebê muito pequenininho, ele não tem estabilização da coluna cervical. Então olha o que o professor vai fazer, gruda a mão no tórax, aproxima o seu tronco para frente e pronto, está lá o bebezinho na posição em decúbito ventral. É muito interessante quando a gente pensa nessas manipulações, sair do decúbito ventral para o decúbito dorsal. Aí uma regrinha de ouro, pensa lá no cotovelo, o cotovelo vai para trás, você traz o seu tronco em direção ao corpo dele e pronto, virou. Está ele deitadinho lá de costas, extremamente confortável. Lembrando, importantíssimo, se desestabilizou a coluna cervical, isso vai gerar maior insegurança para eles. Mas se a gente consegue manter as manipulações com a coluna cervical bem estabilizada, ele vai se divertir com total segurança. E aí eu trouxe para vocês duas imagenzinhas de um bebê recém-nascido também para o seu primeiro dia de aula. E o que a gente vai observar é isso, essa transição da posição em decúbito ventral para a posição em decúbito dorsal. E a última, né? Chegamos aí na 40ª. Vejam lá, ele está fazendo um deslize lateral e agora o professor está usando o polegar para, na hora do deslize, desacelerar a cabecinha do bebê. Então ele está completamente deitadinho na água e o professor, quando desliza para a direita, usa o polegar, apoiando a cabecinha, e quando ele desliza para a esquerda, ele usa o polegar esquerdo, estabilizando a cabecinha. Valeu? Espero que vocês tenham se divertido. 40 posições para a gente manipular os bebês na aula. E lembrando, pratiquem isso, pratiquem com o boneco, pratiquem com os maiorzinhos. E quanto mais prática você tiver com essas manipulações, será muito mais fácil para você ensinar todas as habilidades natatórias para eles. Uma manipulação segura garante para o pai tranquilidade ao ver o professor manipulando o bebê dele. Valeu, forte abraço, muito sucesso nas suas aulas. E aí, gostou dos conteúdos? Então eu tenho um convite para te fazer. Dia 20, 21 e 22 de outubro vai rolar o Encontro Internacional de Natação 2022, que vai estar recheado de estrelas do universo aquático, internacionais e nacionais. Você não pode perder, então clica no link e se inscreva!